Ok, vamos mergulhar nisso. É super comum a gente estar lendo um texto e, de repente, bater de frente com uma frase que parece que ficou suspensa no ar, sabe? Deixando aquela sensação de que está faltando alguma coisa essencial para a comunicação se completar. O grande X da questão é que certos verbos, pela própria natureza deles, deixam a frase completamente pendurada se não vierem acompanhados de mais informações. Eles simplesmente não fazem o menor sentido sozinhos. Então, nesta nossa explicação de hoje, a missão é desvendar exatamente como essas palavras funcionam. Vamos explorar a mecânica desses verbos que exigem complementos, porque entender essa dinâmica muda completamente a forma como a gente compreende a construção das frases. O que é super interessante aqui é o nosso mapa de ação, que apresenta um elenco de 3 personagens muito peculiares. Primeiro, o verbo transitivo direto. Segundo, o verbo transitivo indireto. Terceiro, os verbos fominhas, que são os bitransitivos. E para fechar com chave de ouro, o nosso resumo e a grande dica de ouro no final. E começando pelo número 1, o verbo transitivo direto. Esse é, sem dúvida, o personagem mais direto e reto da nossa história gramatical. A definição central desse verbo é muito lógica. É basicamente uma palavra que precisa de um complemento para fazer sentido. Mas o grande lance aqui é a autonomia dessa conexão. O complemento se liga ao verbo de forma super direta. Ele não precisa pedir ajuda para outras palavras de conexão, sabe? Ele dispensa totalmente o uso de preposições, que são aquelas palavrinhas como de, com, pra ou em. É como se o verbo simplesmente estendesse a mão e se conectasse ao seu objeto sem absolutamente nenhum obstáculo no meio do caminho. E para identificar esse complemento sem fazer esforço, tem uma técnica que é infalível. É a famosa pergunta mágica. Quando a gente se depara com o verbo, a estratégia é lançar algumas perguntas como se fossem verdadeiros encantamentos mágicos. Ao perguntar o que ou quem logo depois do verbo de forma automática e impessoal, a resposta simplesmente aparece no mesmo instante. É uma fórmula de causa e efeito perfeita. Vamos ver como essa magia acontece na prática com esse exemplo. Eu comprei um carro. Pensa bem. Quem compra necessariamente compra alguma coisa, certo? O verbo comprar exige esse complemento. Então, aplica-se a tal pergunta mágica. Comprei o quê? A resposta salta aos olhos na hora. Um carro. Sem preposições, sem intermediários. Um carro cumpre perfeitamente o papel de objeto direto aqui. A clareza dessa estrutura é fantástica. Bom, vamos seguir em frente e ver como isso evolui no nosso tópico 2, o verbo transitivo indireto. Esse é o nosso personagem um pouco mais exigente. O verbo transitivo indireto também não tem o sentido completo sozinho. Ele precisa de um complemento, igualzinho ao anterior. Só que, como os próprios materiais de estudo descrevem, ele é um verbo muito exigente. Ele se recusa terminantemente a se conectar ao complemento sozinho. Para que essa conexão gramatical aconteça, ele exige a construção de uma ponte física ali no meio da frase. E essa ponte gramatical obrigatória tem um nome: preposição. E a diferença entre eles fica muito evidente quando a gente coloca lado a lado. De um lado, a gente tem a natureza totalmente independente e direta do verbo transitivo direto, que não precisa de ponte nenhuma. Do outro, o indireto, com essa dependência enorme de uma preposição. Palavrinhas como de, com, para e em funcionam exatamente como essas pontes obrigatórias. Sem a ponte, o verbo indireto simplesmente não funciona e a frase desmorona por falta de conexão. E justamente por causa dessa exigência da ponte, a nossa pergunta mágica também precisa mudar um pouquinho. O detalhe fascinante é que a própria ponte já vem embutida na pergunta. Em vez de um simples "o quê?", as interrogações passam a ser de quê, para quem, em quê. A preposição já aparece ali no começo, provando que essa ponte é realmente indispensável. Analisando o nosso exemplo aqui, eu gosto de chocolate. É super natural que quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a gente faz a pergunta já incluindo a ponte. Gosta de quê? E a resposta que surge é de chocolate. Dá para ver claramente como a palavra de funciona como uma conexão inegociável. Não dá para simplesmente dizer eu gosto de chocolate, né? A ponte de é o que liga o verbo à sua paixão. Esse é o clássico objeto indireto. Agora, mudando um pouco de tom, vamos para a parte 3, os verbos fominhas, os bitransitivos. Esses são os personagens que, olha, simplesmente querem tudo para eles. E isso ilustra brilhantemente a natureza desses verbos. O texto de referência classifica essa turma com muita propriedade como fominhas.
Formalmente, eles são conhecidos como verbos transitivos diretos e indiretos, ou bitransitivos, mas o fato é que eles têm um apetite estrutural enorme. Eles exigem, ao mesmo tempo, os dois tipos de complementos que a gente acabou de explorar para fazerem sentido pleno. A lógica por trás dessa verdadeira gula gramatical é perfeitamente dividida em duas necessidades que acontecem simultaneamente. É só pensar na ação de transferir algo. A regra universal é dar-se algo para alguém. O algo sendo transmitido é o objeto direto, que flui sem obstáculos. Já o destino, o alguém, precisa daquela indicação de direção à nossa ponte, assumindo o papel de objeto indireto. A ação só fica redondinha quando essas duas peças se encaixam. Desconstruindo essa frase de exemplo, a gente vê toda a engrenagem funcionando. Ela entregou o presente ao namorado. Primeiro a gente resolve o direto. Entregou o quê? O presente. Perfeito. Mas a ação de entregar pede um recebedor. Então entra a segunda pergunta. Para quem? Ao namorado. E aqui tem um detalhe estrutural muito bacana. Dentro dessa palavrinha ao está escondida a preposição a, junto com o artigo o. A ponte estava lá o tempo todo, meio camuflada, fazendo o trabalho dela para satisfazer o objeto indireto. E agora chegamos ao clímax da nossa explicação. O tópico 4. Resumo e a dica de ouro. É a nossa chave mestra, onde todas as regras se juntam em uma estratégia super simples. Esta tabela de resumo organiza o fluxo lógico de tudo que a gente discutiu de forma impecável. É um raio-x completo. A gente tem o direto, que responde ao que, sem precisar de pontes, o indireto, que exige a ponte no de que ou a quem, e os fominhas, os bitransitivos, que pedem as duas coisas juntas. Ter essa estrutura bem mapeada na cabeça traz uma facilidade enorme na hora de interpretar qualquer texto. Mas acima de qualquer tabela, o nosso documento de origem fornece uma verdadeira chave mestra para dominar isso de vez. Este trecho específico que estamos vendo agora é, sem dúvida, a grande sacada de todo o assunto. Então, o ponto crucial é: o verdadeiro segredo para desvendar a transitividade nunca esteve escondido só no verbo em si. A mágica está na pergunta que a gente faz para ele. A regra é fantástica e definitiva. Se a pergunta instintiva que a gente faz para entender a frase tiver uma preposição, tipo um de, um com ou um em, o verbo é indireto. O foco analítico sai do verbo e vai direto para a natureza da investigação que a gente está fazendo. Simples assim. Com essa chave mestra nas mãos, a gente ganha um verdadeiro superpoder analítico na leitura. E fica aqui um desafio e uma provocação. Na próxima frase que for lida, seja num livro ou numa notícia, onde será que a ponte preposicional vai estar escondida? E quais verbos vão ser independentes, exigindo só ligação direta? O convite é manter os olhos bem abertos e começar a aplicar essa nova habilidade na prática. Até a próxima!